A Odisseia é talvez o mito mais influente da história do Ocidente, e não é para menos, pois se trata de uma narrativa muito complexa em sua estrutura, com diversos elementos interagindo entre si e uma série de elementos simbólicos a todo momento trazendo à nossa consciência símbolos que desenvolvem em nós elementos de virtude, elementos relacionados com estruturas mitológicas e estruturas até astrológicas, cosmológicas, e que isso tudo está lá dentro do poema, contado de uma maneira bela e com a narrativa envolvente, sempre nos colocando numa posição de olhar para aquela dor, para aquele sofrimento dos personagens e buscando não somente compreendê-los, mas também encontrar uma espécie de fio condutor onde vai nos tirar daquela grande confusão. Em última instância, o que é que trata a Odisseia? Trata de um retorno para casa, né? Fala de Odisseu, um grande soldado, um descendente de Hermes, né? Em uma linhagem distante, né? Ou seja, é aquele que é capaz de contar histórias que enganam, ele é ardiloso, ele é esperto e precisa saber utilizar essa esperteza para poder superar uma série de desafios, e sobre isso que vai tratar a sua jornada, né? Uma jornada de desenvolver essa esperteza para se chegar a um nível de refino onde isso atinja uma inteligência, e essa inteligência ela não vai servir simplesmente para poder superar os outros, mas principalmente para superar a si mesmo. Quando se trata de uma narrativa simbólica, mitológica, vários elementos vão sendo colocados ali, e há diversos níveis em que nós podemos fazer essas leituras, tá? Geralmente se aborda os mitos em uma perspectiva psicológica, e assim eu também vou trazer alguns elementos sobre o que a Odisseia pode ensinar você, tá bem? Então, a primeira coisa, como se trata de uma narrativa de busca, de retorno para casa, se trata também da fidelidade, né? Ulisses é aquele que é fiel à sua origem, ele é fiel à sua casa, ele é fiel ao seu país, país entre aspas, né? Mas a sua cidade natal, a Ítaca, né? Que é o seu reino, ele é o rei dessa cidade. E assim como ele é o rei, né? Assim como ele tem um mando, né? Sobre aquela cidade, sobre essa cidade-estado, ele também é aquele que protege, é aquele que garante, vamos dizer assim, a ordem nesse local. Então, além de ter a questão de voltar para seu filho e a sua esposa, há também uma questão de responsabilidade acerca disso. Então, por esse sentido, Ulisses ele é aquele que carrega, além da inteligência, essa virtude da fidelidade, né, de retorno às suas origens. E Ulisses é o personagem central, né? Mas não podemos esquecer também, de certa forma, do protagonismo da sua esposa, Penélope, que também vai trazer essa é, fidelidade na forma do seu manto, né? De como ela vai, o manto de Penélope, onde ela vai tecendo e descendo, ela tece durante o dia e destece à noite, né? E isso vai mostrando, né, de certa forma, a Penélope como esse elemento da natureza, que todo dia se renova, todo dia desponta e todo dia também é, é, se recolhe, né? É como se tivesse um nascimento e uma morte dentro desse tecido, né? Representado nesse tecido. E essa fidelidade de Penélope e essa confiança, né? Porque ela tinha a certeza absoluta de que Ulisses estava vivo e sabia que ele iria chegar, né, mais cedo ou mais tarde, e por isso mesmo que ficava enganando aqueles ditos pretendentes, aqueles ditos é, pretendentes mesmo, que queriam suceder ao trono de Ulisses, porque uma cidade não podia estar sem um rei, e assim é uma das tramas que estão ali colocadas, né? Um fato curioso é que Ulisses Odisseu, ele não estava destinado a ficar preso na volta, né? Porque há na cultura grega e nos mitos em geral a visão trágica da vida, onde o destino já está escrito, né? E a tragédia nesse ponto,
nessa forma, ou como se entende, né? Não é exatamente a tragédia no sentido em que nós pensamos que tudo vai dar errado, mas sim de que as coisas já estão escritas de uma forma e não há como lutar contra essa coisa que está escrita. E assim como nas peças trágicas, né, há um elemento de luta contra esse destino, né, a todo momento, mas ele é inevitável, né? Por mais que se faça, parece que quanto mais as coisas se mexem, né, e as pessoas se articulam para escapar desse destino, né, mais ele vai, né, novamente se aproximando mais dele, né, como se cada movimento fizesse nada mais que nos aproximar desse destino trágico. Então, eu acabei de me contradizer, né? Porque ele não estava destinado a isso, mas acabou sendo, né? Como é que isso acontece? A grande prova de Ulisses contra o gigante Polifemo, né? O Cíclope, onde ele, para vencer esse Cíclope, né? Ele vence com inteligência, obviamente, não vence na força bruta, porque, enfim, é um Cíclope, né? Gigante. E nessa prova, a grande Ulisses tem a inteligência de se apresentar como o senhor ninguém. Ele é ninguém. Só que quando o Ulisses engana esse Cíclope e consegue então feri-lo, né, no olho, fazendo com que ele consiga fugir da caverna dos Cíclopes, né, ele se disfarça ali junto com as ovelhas. O Cíclope está cego e não consegue perceber que o que está saindo, né, da sua caverna não são os humanos, mas sim as ovelhas, né? Então, quando ele está para sair fugir da ilha, né, de navio, ele na verdade grita dizendo que ele foi ferido, foi vencido por Ulisses de Ítaca. E justamente esse Polifemo, ele é filho de Poseidon, que faz com que ele lance uma maldição sobre Ulisses para que ele nunca mais veja ou retorne para sua casa, né? E assim Poseidon faz, seguindo a vontade do seu filho, né? O desejo do seu filho. Então assim, Poseidon faz com que isso aconteça, né? Porém, se a gente for pensar pela lógica da tragédia grega, isso em algum momento iria acontecer. Algo iria fazer com que Ulisses acabasse se perdendo do seu caminho de casa, né? E assim parece que isso é feito assim, né? Vários percalços acontecem e faz com que ele então leve 10 anos para se retornar para casa. Mas a gente precisa fazer uma leitura, né? Porque a tragédia, ela não é uma tragédia por ser trágica em si, né? Muitas vezes a gente tem uma visão, uma leitura, como se os gregos, né, eles tivessem uma visão da vida como se os deuses ou as divindades fossem elementos simplesmente sádicos, né, que quisessem brincar com os seres humanos, né? Mas há em tudo isso, né, um grande teatro de símbolos, onde figuras representam não simplesmente pessoas, personagens, mas elementos que são arquetípicos, né, que não mudam conforme o tempo. Então, um desses elementos que é muito forte é justamente a vaidade que está em Ulisses, né? Porque Ulisses, se ele ficasse calado, né, ficasse calado e fosse para casa, ele simplesmente teria resolvido o seu problema ali, né? Então, mas no momento em que ele se apresenta como Ulisses, ele já pode receber uma maldição, porque é assim que funciona, né, nessa cultura milenar. Se você não tem o nome da pessoa, você não pode lançar uma maldição sobre ela. E, enfim, a palavra tem muito poder para essas tradições antigas, onde se olhava tudo com muita magia e com os deuses muito presentes, né, muito partícipes da vida humana como um todo. Então, é o primeiro ponto aí, essa vaidade de Ulisses que faz com que ele, né, por se achar superior a todos os outros, né, homens e heróis, o próprio Ulisses, ele é um herói, né, ele acaba por cair nisso. Então, a tragédia acaba caindo, né, num ciclo de Ouroboros, né, porque por um lado ele só se apresentou
como Ulisses, porque ele era vaidoso, né? Porém, ele só precisaria passar por isso, né? Por essa provação toda, né, se fosse vaidoso, se fosse ou se estivesse destinado a isso, né? Mas ele só precisaria estar destinado a isso se fosse vaidoso, entende? Então acaba que as coisas se fecham numa coisa que se retroalimenta, né? Ele passa pela aprovação porque é vaidoso, mas ele só é vaidoso porque ele passa pela aprovação. Então há esse elemento aqui. Então a vaidade é algo que acompanha o ser humano desde os seus primórdios, né? Não seria diferente com um herói como Ulisses. Todos os heróis, né, da Grécia Antiga, eles apresentam defeitos terríveis, né? E defeitos assim, uma escala muito grande, né? Não é tipo a pessoa, ela é gananciosa, né? Assim, né? Quer, sei lá, ter um carro, uma casa e não sei o que, enfim, quer ter algumas terrinhas para alugar, né? Não é isso. A pessoa, ela é gananciosa, ela é extremamente gananciosa, ela quer submeter a tudo e a todos, né? O rei Midas, que quer tocar tudo e tudo virar ouro, né? E quer submeter as pessoas também, né? Tê-las como objetos, como servas. Então, os defeitos trágicos desses personagens, eles são realmente elementos muito perniciosos, né? E justamente por serem tão assim, nefastos, que acabam levando esses mesmos personagens à perdição, né? Então, o trabalho de Ulisses, ele se confirma, né? Essa visão dessa vaidade, ela vai se confirmar quando no final, ao chegar em casa, Ulisses, ele não retorna como Ulisses, né? Como Odisseu, ele retorna como ninguém, né? Ele retorna como um mendigo, ele retorna como uma pessoa indigente que ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu, né? Todo maltrapilho, tanto que ninguém o reconhece, apenas o seu cachorro, né? Uma cena muito bonita, na verdade. O cachorro, ele reconhece o Ulisses, né? E essa imagem novamente da fidelidade, né? Aparecendo refletida no cachorro, né? No cão. Também tem no Ulisses e tem também no cão, né? E quando o cão reconhece o seu dono, ele morre de emoção, né? Já estava muito velho, já estava há 20 anos esperando que o Ulisses voltasse, né? Então há esse elemento aqui importante, né? O Ulisses, quando consegue chegar finalmente em casa, chega como um mendigo, um indigente, uma pessoa que não tem uma identidade própria, né? E tem talvez a grande prova, a grande imagem, né, que é mais assim emblemática desse mito, que é a imagem de Ulisses preso ao seu mastro, né? Ou seja, há a prova de que Ulisses sabe que vai passar pelo Mar das Sereias, né? O que acontece antes disso, ele passa, né? Vai para os infernos, ele não entra no inferno, mas ele chega num ponto onde ele faz um processo, né, um procedimento, e ele consegue falar com Tiresias, que é um adivinho, um profeta, né? E Tiresias, ele o instrui a passar pelo Mar das Sereias, e quando ele volta para a ilha de Sícice, né, o ajuda com isso. Então eles colocam a cera de uma cera nos ouvidos. Porém, Ulisses disse que para amarrá-lo ao mastro, porque ele iria ouvir, né, o canto das sereias. É uma imagem emblemática, até porque ele não precisava estar passando por isso. Ele se amarra por vontade própria, né? E escuta as sereias, né? E obviamente ele quer se soltar a todo momento, né? Mas ele está preso ao mastro, né? Então é uma imagem curiosa, né? Que é muito emblemática, muito forte, e que quando a gente olha racionalmente, ela não faz sentido nenhum, não faz o mínimo sentido
essa construção, e não é simplesmente uma construção de efeito, né? Hoje a gente confunde essas coisas, né? Acha que, não, é só uma imagem de efeito, uma frase de efeito, mas não. Muitas das vezes a gente precisa entender que para se construir uma figura, ela precisa estar evocando certas imagens, né? Então, ali você tem, nessa imagem das sereias e do barco, você tem a construção de um símbolo completo ali, onde você tem o navio, né, que é o veículo que navega pelas águas, que são justamente essas águas do desconhecido, essas águas que representam muito do nosso inconsciente, né, dos elementos psicológicos que rondam por nós, né. Vamos ser então abordados por diversos elementos, né? Tentações, desejos, pecados que vão nos abordar, né? E para isso, o que é que nós podemos fazer? Simplesmente nós podemos nos atar aos nossos valores, aos nossos princípios, ao nosso eixo, né? Então esse é o ponto mais assim emblemático e mais assim vivaz dentro dessa tradição homérica, vamos dizer assim, relacionada com a Odisseia. Existem muitos outros pontos que você poderia trazer aqui, né? Mas vamos falar um pouco desses, né? E enquanto os seus tripulantes, né, os seus camaradas que estão ali remando com a cera no ouvido, pode ser pensado como elementos que fazem parte do seu próprio, de sua própria formação, né? Ou seja, como, vamos dizer, pontos, né, que ele trabalhou que já ignora isso, ou seja, um corpo bem treinado que ignora o cansaço e consegue continuar indo em frente, né, esse próprio corpo que se mantém numa certa dieta e não precisa de outros alimentos para poder trabalhar bem, né, funciona bem. Então o barco em si ele funciona automaticamente, entre aspas, né, mas porque foi formado para isso, né? Então, nessa imagem do barco e dos companheiros remando, está tratando de um conjunto que funciona como a própria imagem do homem ali, né? Do ser humano completo, onde então a consciência se ata a esses valores transcendentes e o corpo ele navega, né? A alma navega pelos mares desconhecidos, né? E com aqueles elementos aquelas figuras, aquelas pessoas, né, que representam elementos do nosso próprio corpo que já trabalham de forma autossuficiente, né, já trabalham automaticamente porque já foram formados para isso. E logo no início dessa jornada, né, no retorno para casa, o Ulisses ele enfrenta uma terra dos lotófagos, né, que são os comedores de lotos, por isso lotófagos, né? E uma característica que fica evidente, né, e justamente é uma das provas, é que ao comer esses lotos, eles se esquecem da sua origem, né, de quem se é, e Ulisses rapidamente ele impede que os seus tripulantes continuem se alimentando desses lotos, né, e os carrega de volta para o navio, né. É uma cena que tem algumas imagens até bem engraçadas disso, né? Mas é curioso porque toda a jornada de Ulisses se fala de voltar para casa, voltar às suas origens, resgatar aquilo que se é. E a primeira prova é justamente não esquecer quem se é, ou seja, enfrentar essas distrações, esses elementos que vão nos tirar do nosso eixo, vão fazer com que nós esqueçamos aquilo que nós somos, né? Mas justamente a Odisseia trata disso, né? Trata de uma jornada para voltar para casa. E talvez a vida se trate de um grande caminho, né? de uma grande viagem, onde o destino é o retorno para nossa própria casa, né? E talvez o final da vida, né? Que é onde nós pensamos que tudo termina, seja um grande começo de uma nova aventura, de um novo recomeço, né? Um retorno para as nossas origens. E talvez por isso seja um conto tão especial, seja um mito tão emblemático, porque fala, na verdade,
de uma viagem que todos fazemos, que é uma viagem pelo nosso próprio mundo interior, pelo nosso próprio mundo inconsciente, e um símbolo para aquilo que nós somos e para aquilo que nós devemos buscar cultivar, porque nós somos muito mais do que essa existência comum, essa existência terrena. E o Mises nos conta isso de uma forma alegórica, de uma forma simbólica. Tá bem? Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau.